se tem um assunto comum no salão, nas conversas de salão, é sobre casamento. Então, tô aqui até com um esposo maravilhoso, o muso inspirador, para perguntar para você o que você conversa, qual o direcionamento que você dá da conversa sobre casamento com as suas clientes. Eu vou compartilhar o que eu penso, o que eu falo com elas, e essa é mais uma conversa do desafio de 365 dias. Então é um desafio que, inclusive, aqui hoje é domingo, estamos aqui indo ver os pais do Vinícius e na missão de produzir mais um conteúdo. Então curta, comenta, compartilha essa ideia, porque aqui a intenção é trazer palavras, reflexões, ideias de gratidão, sabedoria e esperança. Então, vamos lá. Bom, quando você fala com uma pessoa sobre um determinado assunto, um papo interessante é quando tem, primeiro, né, abertura para ouvir, mas que tem que ter um posicionamento também. Então, assim, lógico, a cliente começa a desabafar, começa a falar sobre o casamento dela, muitas vezes a gente simplesmente ouve. Mas eu tenho meu posicionamento muito claro sobre casamento e eu sou pró-casamento. A gente tá junto desde que eu tenho 18 anos, então a gente tá indo para 17 anos juntos, né? Casamos há 7 anos, demorei para casar porque eu fui entendendo um monte de coisa sobre casamento. E hoje eu sou totalmente pró-casamento. Então a primeira coisa o que eu falo com a pessoa, aliás, o que eu não vou falar pra pessoa: separa, não, divorcia, deixa quieto, deixa esse homem pra lá. Eu não falo isso. Por quê? Porque eu não quero ser responsável, não quero ter a responsabilidade de incitar o fim de uma família. Até uma das coisas que a gente colocou, né, Vitor? A gente está trabalhando dentro do manual, né, da empresa, colocando lá princípios, valores muito, muito fortes, e é a regra de inegociáveis. Regras inegociáveis. Uma regra inegociável nossa é que, né, dizendo respeito à questão de traição, por exemplo, um funcionário, um colaborador, alguém se envolver seja entre si, né, entre os colaboradores ou com clientes, e acabar com uma família. Isso é inegociável pra gente. Por quê? Porque a empresa, a nossa história nasceu de uma família. E hoje em dia está cada vez mais difícil das famílias permanecerem unidas. Então, eu quero trabalhar, estar junto com pessoas que também valorizam a família. Então, pra gente isso é inegociável. E aí, não dá pra eu me posicionar, né? E eu já fiz isso uma vez, eu fiz isso com a minha mãe, falei pra ela, me arrependi profundamente, pedi perdão pra minha mãe, porque ela e meu pai tinham a vida deles, a forma deles de se relacionar, e ela reclamava muito, tal. E um dia eu falei pra ela, então separa. E o Vinícius estava junto, o Vinícius falou, o Vinícius foi contra. E naquele dia eu entendi que eu nunca mais iria falar pra pessoa o que ela deveria fazer no casamento dela. Ou seja, você tem que ter seus princípios, seus valores quando você vai falar sobre um assunto, para você ter um posicionamento. E sobre casamento especificamente, é aquele velho ditado de que em briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher. A pessoa vem falar contigo, vem desabafar, vem contar as histórias. Ok, ouça. Mas saiba que, lembre-se que toda história tem pelo menos duas versões: a da cliente e a do marido. Se você não conhece o marido, você está opinando sobre uma pessoa que você não sabe se é bem assim, se a perspectiva da cliente está totalmente alterada. Não dá para saber disso. Então eu me posiciono buscando, né, se a brecha de trazer as coisas positivas sobre o casamento. Por quê? Porque sem a célula da família não existe sociedade. Se não houver casamento, não existe
mais seres humanos no mundo, basicamente, né? Então a situação é a seguinte, é uma questão de sobrevivência, é uma questão instintiva, mas é uma lei natural, né? Então, e a gente entende como uma instituição sagrada, o casamento como uma instituição sagrada. Eu incentivo, inclusive, que quem namora, quem tá na lenga-lenga, quem tá define aí da sua vida, é sim ou não. Isso é incentivo, fala assim, casar é fechar as portas para as possibilidades que fazem as pessoas ficarem olhando para o lado e não seguir uma vida em comum. Né? Quando eu também converso com pessoas assim que estão, né, em vias de casar, eu gosto também de orientar isso, que casamento é você assumir um compromisso no âmbito, né, das leis, é um contrato, mas é também você buscar uma coerência espiritual. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente entende que, ligando com o papo de ontem, né, assumir um compromisso, lembra que eu falei sobre responsabilidade? Assumir uma responsabilidade é para gerar maturidade. Então, são muitos os benefícios do casamento. Dentre eles, você ter que abrir mão da sua própria vontade para entrar em comum, um consenso, né, com uma outra pessoa. Porque a gente não consegue nada sozinho. Na vida a gente não consegue nada sozinho. E a gente tem que começar a construir a coerência. Olha o papo se costurando todo, né, com a estratégia do caracol. Eu tô pensando aqui no conteúdo que você colocou esses dias da coerência, da estratégia do caracol. Isso. Tem tudo a ver com relacionamento, com casamento. Exatamente. Deus em primeiro lugar, depois a pessoa cuidar de si, né? Por aí vai. Não, e outra coisa que a gente fala também quando a gente conversa, quando a gente tem a oportunidade de conversar com amigos, com pessoas próximas sobre casamento, a gente sempre fala assim, que o nosso relacionamento tem 3 pessoas. Sim. Tem Deus, eu e ele. Porque é por uma questão de princípios cristãos, pelo que a gente acredita com relação a Deus, que a gente faz um pelo outro, né? Porque a gente tem a gente segue uma linha de comportamento cristão. Então a gente coloca Deus em primeiro lugar, por quê? Porque a gente percebe que quando a gente se alinha com Deus, fica mais fácil da gente se alinhar entre a gente. Eu ia falar, eu penso no casamento, que assim, cada casamento tem seus desafios, cada casal tem as suas guerras. Às vezes muitos casamentos eles começam errado, e aí quando ele começa errado, a pessoa ela tem que se redimir, ela tem que pedir perdão para Deus entrar nesse casamento. Verdade. E esse casamento ser transformado e aí ser fonte de bênção. Acho que o casamento ele tem um propósito no mundo, né? Deus colocou o casamento com um propósito. Os casais, quando 2 pessoas elas são unidas, elas podem ajudar outras pessoas. Agora, se um casal ele tá desunido, se ele está desequilibrado, isso eu acho que na sociedade em si é ruim, né? O casal é a célula da sociedade. Exatamente. E é isso. Eu acredito forte nisso. Não, você falou um negócio muito bom, cara. Casamento funcionando bem, família funcionando bem, sociedade forte. E é por isso que, né? Por isso que quando a gente entende mais sobre o contexto geopolítico, a gente percebe por que há um ataque muito forte ao casamento. Porque se as famílias estão destruídas, os jovens, principalmente os jovens, porque jovem tem força, jovem tem ímpeto, né? O jovem é o futuro, né? Então eles ficam desprotegidos dessa moral, né? Fica desprotegido de moral. Então você começa a multiplicar pessoas imorais, né? Então, cara, aí vira um inferno mesmo. Mas enfim, voltando à questão de que eu converso com a cliente, então eu falei sobre sempre tem 2 versões da história,
que eu sou pró-casamento, que eu não vou falar pra pessoa se separar, não vou dar uma palavra de término, de divórcio. Até recentemente, né, a minha irmã casou, nós fomos as testemunhas, né, Vi? Sim. Que a gente falou pros dois, né? A gente falou pra eles, ó, quando vocês precisarem da gente pra aconselhar, a gente tá aqui, mas saibam que a nossa posição sempre vai ser pra vocês se entenderem, pro casamento continuar. Essa sempre vai ser a nossa posição, independente do que aconteça. Tenta se resolver aí, a gente vai incentivar a permanecer, a continuar, né? Porque é o que a gente acredita. E o que mais? Referência. Eu tenho como referência, que eu já li o livro, que eu acompanho legal, conteúdo, boa. o Renato Cardoso e a Cristiane. Renato e Cristiane Cardoso, né? Isso. Que eles têm lá o livro Casamento Blindado. E o canal no YouTube também. É muito bom. Então, recentemente eu busco agradar a Luma, eu busco fazer com que o casamento ele seja melhor. E às vezes qualquer casamento tem desequilíbrio, o nosso não é perfeito. Então eu busco é uma ferramenta que tem muito conteúdo que você tem acesso para ajudar com questões de desequilíbrio no casamento. Então, se você tem um problema, você vai lá no YouTube, digita lá qual é o seu problema, escreve Casamento Blindado. Eles vão dar uma orientação, aposto, que é maravilhosa para ajudar você nesse desequilíbrio. E o livro, que é maravilhoso. Porque casamento eu chamo a atenção trazendo para essa questão de salão, mas se você é casado, se você é casado, tem que cuidar, tem que cultivar, né? Igual uma empresa. Igual uma empresa. A gente... É muito difícil a gente brigar. Mas a gente tem desentendimentos, a gente tem coisas que a gente fala assim, não concordo, isso aqui não está funcionando. Mas acho que o grande lance é fazer o ajuste rápido e não deixar acumular, né? Então, não deixar acumular. Então, quando eu vejo assim situações de clientes que passam por conflitos e términos de casamento, eu vejo muito isso, que é um acúmulo de pequenos desajustes, pequenas frustrações não resolvidas, e aí a coisa vai separando, e agora lembrei, né? Vai separando, porque não vai resolvendo o problema e as vidas vão se distanciando. Até anteontem, eu tava falando pro Vinícius, né, conversando ontem, que nossa, tem assuntos que eles ficam rodando, né, assim, parece que você vai continuando a conversa com pessoas diferentes. E talvez seja isso, tá? O que eu tô percebendo se eu tô falando isso se eu estou falando tanto disso no salão, conversando com as pessoas, eu acho que eu tenho que trazer essa conversa pro desafio, tá? Então tá ficando muito, muito legal, assim, tipo, a vivência no salão tá gerando conteúdo, né? E conversei com duas clientes, né? Uma que se separou de um casamento que ela falou, a gente não brigava, mas não se entendia, não se alinhava, aí o casamento foi esfriando. E a outra que não casou, né, vai para 50 anos, tá num relacionamento, tá morando junto, não é casada, mas ela falando de algumas experiências assim, enfim, ponto de vista delas. E para as duas eu contei, né, como que foi que encontrei o Vinícius com 18 anos, escolhi e decidi que ele ia ser o homem da minha vida. Por conta de um princípio, né, que o meu pai deu para nós três, né, que eu tenho mais duas irmãs. Ele falou assim, vocês precisam encontrar um companheiro. E quando eu fui, né, a gente foi se relacionando, fui percebendo, o cara tá aqui, né, vieram tantas mudanças na vida, né, nos últimos 17 anos, pelo amor, né, quantas mudanças, quantas coisas aconteceram, e ele sempre dando prova de companheirismo, e acredito que eu também, né. Também. E o companheirismo, o pessoal fala assim, um amigo, não é amizade, não tem amizade também, é uma pessoa amiga, assim, que você conta as coisas, sim, com certeza, mas é muito mais do que isso.
não é só, tem que ser um amigo, não, tem que ser um companheiro. Companheiro é quem tá no dia bom, no dia mal, né? Lutando, batalhando, te dando suporte, te incentivando. Então, acho que o valor mais forte do casamento deveria ser, né, pelo menos do que eu entendo hoje, sobre companheirismo, né? Deus em primeiro lugar e o companheirismo entre as duas pessoas. E justamente por isso, né, que eu falei, porque depois eu tô retomando a história da minha mãe, né, que eu pedi perdão pra minha mãe, porque no leito de morte do meu pai ela tava lá, né? Então, ela provou que um casamento bem sucedido é um casamento de companheirismo, onde tem que ter um juramento, um compromisso muito forte, que é aquele famoso até que a morte os separe. Foi exatamente assim que aconteceu com a minha mãe, então, com o meu pai. Então a gente, por isso que eu falo, a gente não tem que meter a colher, cara, porque ouve, né, traz uma sabedoria, traz algo positivo da situação, tenta fazer a pessoa enxergar algo de bom, algo para ela aprender da situação, mas palavra de desincentivo, de destruição de família, tô fora. Então, é isso, né? Isso aí. É nóis. Então, amanhã, mais um conteúdo. Então, esteja aqui, curta, comenta, compartilha. Gostou dessa conversa? Escreve aqui o que você vai extrair dessa conversa sobre casamento.